primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Vamos lá, toda a igreja junto. Tiago e do Senhor, as 12 tribos que se encontram. Agora prossigamos com o texto. Meus irmãos, isso é forte, Jonas. Gostei, Jonas. De novo, guerreiro, vai lá. Isso, meus irmãos, preste bem atenção. Já começa por aí. Pare aí, nós vamos comentando com calma. Antes, vamos situá-los novamente. Tiago é encarado pelos estudiosos como o livro de Provérbios do Antigo Testamento. Já leram sobre isso? Pois é. Ele é tido como o livro de Provérbios do Novo Testamento. O livro de Provérbios, ele se encontra lá classificado como os livros de quê? Poéticos, não é? De sabedoria, sapienciais. Provérbios é o livro prático do Antigo Testamento. É o livro prático do Novo Testamento. É fantástico o Provérbio. Eu tenho que pregar uma série aqui. É claro que pregar uma série em Provérbios, sermões expositivos, não tem a mesma faceta dos outros livros. Não tem. Sermões expositivos têm facetas diversas. Não tem como pregar Provérbios naquele sermão expositivo, estrutura que chamam por aí, narrativa, indutiva narrativa. Não tem. Tiago é na estrutura dedutiva proposicional. Depois vocês vão ver na prática isso um dia. Mas é isso que Tiago é visto pelos estudiosos. De fato é assim. Leiam um versículo de Provérbios, muito prático. Aí você vai para Tiago. Tiago é a fé cristã na prática. O propósito de Tiago é trabalhar a praticidade da fé. Por isso você vai encontrar, por exemplo, Tiago 1,22, ele dizendo o quê? Tornai-vos praticantes da palavra. A preocupação de Tiago é a prática. Tiago também, essa carta de Deus, ela é comparada também com um sermão muito famoso do Novo Testamento. Esse sermão é conhecido por qual título? Sermão do Monte. Ele é muito parecido também com aquele sermãozão impecável, jamais alcançado, jamais será, que o nosso Senhor deixou para nós. E a partir daquele sermão do monte ou da montanha, muitos sermões nós pregamos, ainda assim limitados e imperfeitos, porque o dele jamais alcançável. Esse Tiago, vocês sabem, ele não tem nada a ver com o Tiago apóstolo, filho de Zebedeu. Ele não tem nada a ver com o Tiago apóstolo, filho de Alfeu. Ele é o Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo. Esse Tiago, por ocasião do ministério, antes da ressurreição de Cristo, ele era incrédulo. Está lá em João capítulo 7. Ele olhava para o seu meio-irmão e até desdenhava dele. Está lá em João capítulo 7, Marcos capítulo 2. Mas em seguida, provavelmente, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo nos dá uma pista. O Senhor Jesus Cristo, agora ressurreto, apareceu para Tiago, o seu meio-irmão. Agora esse Tiago, depois da morte dos Tiagos apóstolos, ele assume a liderança da igreja em Jerusalém. Esse Tiago é o Tiago lá do primeiro concílio universal da igreja, em Atos 15. É o Tiago que dá uma palavra de agregamento, uma palavra de conciliamento, uma palavra de prudência, uma palavra de unidade na verdade. É esse Tiago. É esse Tiago que agora se apresenta Tiago, servo de Deus e de quem? E do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos. Quem são essas 12 tribos? Tiago é um judeu ortodoxo de Vinha e Joelso.
Então, quando ele usa as 12 tribos, ele está fazendo referência à igreja, aos judeus cristãos. As 12 tribos é uma referência ao povo de Deus da antiga administração da aliança da graça. Mas também, nessa transição da antiga administração para a nova administração da aliança da graça, o termo 12 também, 12 apóstolos, ele aponta para a igreja da nova administração da aliança da graça. Mas o público-alvo dele ali primeiro eram os judeus cristãos, por isso 12 tribos. Mas não existiam apenas ali, ele não escreveu apenas para os judeus cristãos, também para os gentios. Então é a igreja, a carta foi dirigida à igreja, a igreja que estava passando por um processo, por um momento muito difícil. A palavrinha ali, dispersão, ela diz muita coisa. Uma igreja dispersa por razões diversas, e uma delas perseguição, tribulações. Ora, João 16:33, nós encontramos o nosso Cristo nos consolando com estas palavras: no mundo tereis aflições. Ele não disse, talvez, quem sabe, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ainda bem que o texto não para ali, tem a segunda parte. Tende bom ânimo, ele diz, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Atos 14:22, encontramos o apóstolo Paulo visitando as igrejas por ele plantadas e dizendo, importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino dos céus. Então, dispersão é para uma igreja dispersa, é para uma igreja sendo esmagada pelo poder político anti-Deus, até mesmo pelo poder religioso corrompido. É essa igreja que está sendo esmagada, é para essa igreja que ele se dirige. Pois essa igreja dispersa, por estar debaixo de perseguições e outras intempéries da caminhada da vida, ela também estava sujeita a displicências, a negligências e outros problemas mais. Ela estava sujeita agora a começar a viver um cristianismo nominal, sujeita a hipocrisias, a acepções de pessoas, a brigas. O Simon Kistemaker, que é um autor de um dos comentários de Tiago. Eu tenho, é massa, é muito bom. Mas você vai encontrar William Barclay, Hernandes Lopes, Augusto Nicodemos, Champlain. São muitos comentaristas bíblicos. Mas é bem legal que o Kistemaker, ele divide os 5 capítulos de Tiago em 6 temas. E calma, outros já dividem com outros temas, mas ninguém se contradiz. No primeiro capítulo, o Kistemaker, ele usa como tema principal perseverança. No segundo capítulo, usa como tema principal fé verdadeira. No terceiro capítulo, ele diz domínio da língua, controle sobre a língua. Tem tudo a ver, não tem? Quarto capítulo, submissão. Quinto capítulo, paciência. E de fato, ele tem base também para esse esboço. Outros comentaristas da Escritura já usam outros esboços, outras temáticas. E o interessante é que todos esses temas estão lá. Um prefere escolher perseverança como tema principal, ou do primeiro capítulo, outro prefere escolher a fé testada do primeiro capítulo. Por isso que é bom ter 500 comentários em casa. Por isso que minha baixinha, ela não mais pergunta hoje, mas sempre me perguntou quando eu ia para Luz e Vida em Recife comprar livro. Mais um. Você já tem 20 livros falando sobre isso, mas acontece que cada comentarista traz uma pepitazinha de ouro ali. Cada comentarista traz um detalhe que o outro não trouxe. Eu tenho um livro de Gênesis comentado por Hernando Dias Lopes. E eu tenho um livro de Gênesis de 1 a 11 comentado por Augusto. Você não pode dizer esse é melhor do que esse. Porque cada um tem as suas peculiaridades. Eu louvo a Deus pelos 2. Eu falei apenas desses 2. É claro que eu tenho uns 30 comentários sobre Gênesis. Para preparar um sermão de 40 minutos, ou uma fé de 1 a 11, eu tenho que pesquisar uns 40 comentários de Gênesis.
abrir comentário por comentário e ver o que cada um diz. E você aprende com cada um. Sabe por que isso? 1 Coríntios capítulo 12. Deus deu dons e talentos para isso. Mas numa reunião como a de ontem, bacana demais, faltou-nos tempo para isso, ciência e fé, você ouve um adolescente. Sem perceber, Deus usa o adolescente para te dar um insight. Entende aí? É por isso que grande só existe um. E o nome dele é Jesus Cristo. Grande só existe um. É Jesus Cristo. Ele é grande. Quanto a nós, ovelhinhas dele, que precisamos dele uns dos outros. Então isso é Tiago. Agora observe, porque o tema de hoje o subtema de hoje tem tudo a ver com essa primeira palavrinha, dispersão. E o cartaz foi provações, a rota do amadurecimento na fé. O próprio tema em si, ele já é bem didático, não é? Provações envolve o quê? Sofrimentos, tribulações. Cristo disse, no mundo tereis aflições. Atos 14, 22, Paulo disse, importa que por meio de muitas tribulações entramos no reino. Provações, a rota do amadurecimento cristão. O amadurecimento cristão também é um dos temas da carta de Tiago. Amadurecimento cristão envolve você mais e mais se parecer com Cristo. Se parecer com Cristo em pensamento, se parecer com Cristo em palavras e se parecer com Cristo em ações. Exemplo, como eu reajo às intempéries da vida vai demonstrar o meu nível de maturidade. Como eu reajo quando agredido eu sou por alguém vai denunciar o meu nível de maturidade. Quando eu reajo quando alguém não reconhece o que eu fiz, vai dizer o meu nível de maturidade. Quando eu reajo quando alguém me critica, vai demonstrar o meu nível de maturidade. Então, um dos temas também da carta de Tiago, olha aí a gincana, quem sabe uma das perguntas pode ser: maturidade é um tema ou não da carta de Tiago? Não sou eu que vou construir essas perguntas não, viu? Aí é a comissão. Eu vou estar aqui para mobilizar e incentivar. Um dos temas da carta de Tiago é maturidade. Maturidade cristã. Porque Tiago percebeu, mesmo a igreja dispersa, que a maturidade daqueles cristãos, judeus, mas também gentios, estava deficiente. Como a maturidade de alguns cristãos hoje. Meus irmãos, é com muita frequência. Deixe-me lubrificar, não é? Beber água. Com muita frequência, conversando com colegas pastores, até com ovelhas, elas compartilham conosco seguintes informações. Tu lembra de fulano de tal? Sim, lembro. Ah, que legal. Ela é de tal igreja, não é? É. Mas não está mais não. Eu digo, não acredito. Não? E o que foi? Há casos e casos, né, gente? Eu estou dando aqui um exemplo, não é para você uniformizar, não. Há casos e casos. Não se avalia todos os casos com a mesma medida. Justiça não é isso, não. Nesse aspecto, porque tem que levar em conta o contexto, o pano de fundo. Mas o que foi? Pelo simples fato de que foi exortada pelo pastor e não gostou. Virou moda agora isso, meu irmão. Pensa que virou moda. O cliente não gostou. Porque a pessoa que age assim, ela não está com mentalidade de discípulo, está com mentalidade de cliente. Eu estou aqui para me servirem. E eu continuarei aqui até o dia que a qualidade do serviço estiver boa. O dia que não estiver mais boa, eu vou para o self-service religioso procurar
um restaurante eclesiástico melhor. Estamos vivendo isso hoje no Brasil. É claro e evidente, quando eu falo do pastor exortar a ovelha, depende do pecado que ela cometeu. Foi pecado pessoal, foi particular ou público? Foi pessoal ou geral? Se for um pecado particular, a exortação é em particular. Mesmo em particular. Eu só estou dando um exemplo. A pessoa que faz isso, ela demonstrou o seu nível de maturidade. Então, as provações, rotas de Deus para o nosso amadurecimento. São rotas de Deus para o nosso amadurecimento. Aí vem um texto em seguida, pois é sobre isso que logo no primeiro parágrafo, que nós chamamos também de perícope, que nós chamamos também de trecho da Escritura, que Tiago vai tratar. Observe aí, depois do versículo 2, o que é que diz a carta. Tiago, provações, a rota do amadurecimento na fé. Olha aí, a turma já melhorou aí o meu cartaz aí, ó. Massa, Deus seja louvado. Vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarem por várias. O texto seguinte. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz. Agora prossiga. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais, olha a maturidade aí, a perfeição aí, não confunda, não é a perfeição filosófica absoluta, não é a perfeição do estado da glória que virá quando Cristo voltar, mas é a maturidade. Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Agora volto novamente para o versículo. Novamente o versículo 3. Ou melhor, o 2, não é? O 2. Meus irmãos. Como é que Tiago dirige a igreja? Mesmo sabendo que estava existindo ali cristãos nominalistas, tinham apenas nome de cristãos, tinha outros também, mesmo sabendo que tinha cristãos sendo reprovados na aprovação, outros na tentação, a mesma palavrinha peirasmos, mas de acordo com o contexto é provação ou tentação. Capítulo 2, cristãos que diziam ter fé, mas essa fé não era tangível, ela não o levava a usar a prática. Com tudo isso, como é que ele se dirige aos irmãos? A igreja? Meus irmãos. Isso não tem nada a ver com diplomacia farisaica, como é assim que se tornam os vocábulos hoje em dia. O bom dia, ou a boa tarde, ou a boa noite, na nossa cultura ocidental, ela se tornou mais uma questão de diplomacia. Então, pessoas que se odeiam dizem bom dia, boa noite. Mas quando o Tiago diz, meus irmãos, ele está aí se apresentando, enxergando a igreja assim. Meus irmãos, tem tanta verdade implícita aí. Por que somos irmãos? Onde se encontra a base da nossa irmandade? Onde se encontra o alicerce da nossa irmandade? Jesus Cristo. É nele, é com ele, é para a glória dele. Fora dele não existe. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Ele está vendo irmãos entristecidos em virtude das provações. Ele está percebendo que alguns irmãos estão se deixando dominar pelas provações. Então, primeiro, você percebe aí um carinho, uma afirmação de pertencimento. É no português coloquial de hoje, quando a gente diz estamos juntos, ainda que hoje pejorativizado, ainda que hoje banalizado, quando ele diz meus irmãos, ele está dizendo também estamos juntos. Eu me importo com vocês, meus irmãos. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, vamos lá. Nesse texto aí,
pegando um carona com vários comentaristas, nós temos algumas verdades aí. Quando o tema é provações, a rota do amadurecimento. Número 1, as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Não existe desencontro entre a fé cristã e as provações. Como os ateus gostam de usarem isso para tentar dizer que Deus não existe. Se Deus existe e Ele é bom, por que tantas coisas ruins acontecem, não é? É o argumento do ateu analítico. O ateu analítico é aquele que estuda para tentar provar que Deus não existe, e quando a própria existência dele, para mim, é uma prova que Deus existe, ainda que ele tente negar Deus. Aliás, a tentativa de negar Deus é porque a consciência dele, criada por Deus, está chamando de volta. Então, as provações são compatíveis com a fé cristã. Então, cuidado com essas teologias da prosperidade. Cuidado com essas teologias da autoajuda. Cuidado com essas teologias antropocêntricas. Cuidado com essas teologias do ego massageado. As provações são compatíveis com a fé, pois Deus as estabeleceu como rota para o nosso amadurecimento. Foi Ele que quis assim. Citando mais uma vez João 16:33, no mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflições. Mais uma vez, Atos 14:22, importa que por meio de muitas tribulações entrem no reino dos céus. Então, Deus estabeleceu as provações como rotas para o nosso amadurecimento. Queridos, encontro-me hoje com 22, 23 anos de pastorado, mais ou menos, 22 mais ou menos, e pegando um carona com alguns colegas pastores que já escreveram os livros com este título aqui, com o seguinte tema: o que eu faria, o que eu fiz e hoje, se voltasse no túnel do tempo, não faria novamente como eu fiz. O que eu fiz e hoje não faria mais. É uma linguagem bem simples. O que eu fiz no pastorado e hoje não faria mais. O que leva um pastor a escrever um livro? Eu tenho uns 3 dentro dessa temática. Fantástico o livro. O que eu fiz no pastorado e hoje não faria mais. O que leva um pastor a escrever um livro assim? Qual a razão? Amadurecimento. Quando eu olho para o retrovisor do ministério que o Senhor me confiou, porque não é meu, eu vou olhando para o retrovisor bota a marcha ré, aí faz com que eu retorne alguns momentos, algumas ações, algumas prédicas minhas, algumas homilias, alguns embates, alguns confrontos, e aí eu vou olhando para o retrovisor e começo a fazer assim comigo mesmo, ó. Você já fez isso sozinho? Já fez isso sozinho? O solilóquio silencioso, você fala com a sua alma no silêncio. Aí você usa hoje a prática como hoje, misericórdia. Eu fiz isso. Já fez isso, já? Para quê? Eu já peguei embates com colegas meus por questões que você olha assim, eu não acredito. Que meninice desgraçada foi a tua, pastor Isronilson. Mas ao mesmo tempo, aí você bota a primeira, a segunda, a terceira e volta ao momento e você olha e diz: oh, coisa boa é amadurecer. Oh, coisa boa é amadurecer. Agora preste bem atenção, entre o imaturo pastor Isronilson de 2002 e o maduro, ainda em amadurecimento, pastor Ronilson de 2023, para isso, o que foi que aconteceu? A rota do amadurecimento, provações.
provações. Deus é perfeito. Então, quando a provação aparecer na tua caminhada, não deixem ateus, não deixem pastores despreparados, não deixe, com todo respeito à classe dos coaches, mas não deixem que desvios do coach, recebendo o nome de pregação e teologia, venha acabar, piorar a tua situação. As provações são compatíveis com a nossa fé. Romanos 8, 28 diz o quê? Romanos 8, 28, queridos, Romanos 8, 28, 29 e 30, é aquele texto que você lê e relê, e o seu coração vibra. É uma estética textual, teológica, ela é tudo de bom aí. Vamos lá, toda a igreja. Sabemos, primeiro ele diz, sabemos, cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o que é que está dentro aí dessas todas as coisas, Cida? As provações. Todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Eu estou dirigindo. A correia do radiador quebrou. Não foi, Joelson? Até nisso Deus é bom, guerreiro. Mas poderia ter quebrado na estrada, não poderia? Quebrou a correia do radiador. Como é que pode? Eu estou indo para a consciência cristã e na metade do caminho quebra a correia do radiador do meu carro. Radiador, alternador. Não se preocupe, às vezes, com essas pronúncias, faz parte de quem sofre de SPA, síndrome do pensamento acelerado. Fique tranquilo que a própria mente vai me chamar de volta a isso, viu? Não se assuste de querer corrigir na hora, não. Isso acontece com quem usa muito as palavras, tá bom? Não se preocupe. Então, a correia do alternador quebrou. Aí você tem duas possibilidades. Uma delas, isso é uma desgraça um negócio desse, rapaz. Isso é uma miséria um negócio desse, rapaz. O cara se prepara para ir a outra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Você olha para o lado, você olha para o outro, e você diz, Deus tem um propósito. E tem, meu irmão. Só dê uma olhadinha. Olhe para um lado, olhe para o outro. E Deus tem um propósito. É alguém que vai chegar para te ajudar a consertar o radiador. Mas esse alguém vai chegar para te ajudar a consertar a correia do alternador. Porque Deus tem um propósito maior para com esse alguém. Esse alguém não vai chegar só para te ajudar, não. Esse alguém vai ser ajudado por você. E às vezes nos esquecemos disso. Quando estudamos o ser de Deus e a sua providência, tem uma palavrinha teológica que é linda. Concorrência. Concorrência. E ela está em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Deus concorre. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. A correia. Bem, a correia do alternador ainda é bom, não é? E quando quebra a correia? Dentada, hein? Alguns carros não tem mais hoje, não é? Mas outros têm. E quando quebra, hein, Clécio? O teu carro tem, né, guerreiro? Aí é pesado, guerreiro. Porque se tentar de novo, aí já foi. Queridos, a gente precisa atentar para isso, amadurecimento. Você sabe quando você está começando a colocar o teu coração em algo demais, além do normal, aí Deus diz, eu preciso livrá-lo da idolatria. Aí o Senhor Deus vai lá e temporariamente vai lá e
Ah, não, eu gostava tanto dessa cadeirazinha, quando eu estava cansado, cadê minha cadeira, cadê minha cadeira? É o próprio Deus dizendo, o teu principal conforto sou eu. A tua plena felicidade sou eu. Isso aqui é mimo, eu te dei, usufrua, mas isso aqui não é o teu Deus. Gente, ela é perfeita. Deus tem ciúme de nós. O ciúme santo. Aqui ele faz isso mesmo, não é que ele é masoquista, ele não é masoquista, aliás, ele nos ama com amor eterno, o amor de Deus é inigualável, imensurável, incomparável, transcendente, eterno, sobrepuja tudo e todos. Não, nunca duvide disso. Então a aprovação é ele te conduzindo pela rota do amadurecimento. Ele conduz esposas à rota do amadurecimento. Ele conduz maridos à rota do amadurecimento. Ele conduz filhos à rota do amadurecimento. Quem pregou aqui domingo passado e estava aqui presente, se lembra do nome do pastor? Reverendo José Renato. Qual foi o tema do sermão que ele pregou? Não precisa ser na íntegra como ele colocou, não. Mas qual foi o tema? Lembram? Uma palavrinha, numa palavra só. Não precisa ser na íntegra. Existem um alerta sobre certos esquecimentos na caminhada da fé. Lembram? Um alerta sobre o esquecimento na caminhada da fé. Deuteronômio capítulo 8 diz lá, quando ele vai aplicar esse tema, trabalhar esse tema, o próprio Deus conduziu o povo por onde? O próprio Deus empurrou o povo para algumas circunstâncias, com qual intenção? Provar a fé, levar o povo ao amadurecimento. O próprio Deus, gente. Depois que Cristo, se identificando com os seus no batismo, Mateus 4, Lucas 4, diz o texto que quem foi que o levou para o deserto e o levou para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo de Deus. Isso é fenomenal. Não foi Deus que tentou Deus, mas ele levou o Espírito Santo, levou o Cristo para ser provado. A diferença de provação e tentação está na motivação, na origem e no objetivo. Deus nos prova, origem. Provação, Deus, origem. Objetivo, nosso amadurecimento na fé, caráter. Tentação, origem, diabo. Objetivo, destruir. O microfone aí para o prefeito Manuel. Então, gente, preste bem atenção. Primeiro pontozinho para passar para o prefeito Manuel. As provações são compatíveis com a nossa fé cristã. Elas são compatíveis, sim. Não deixe ninguém dizer para você que não. Então, quando ela chegar, não pense que é porque você está sem fé. Não pense que é porque você é amaldiçoado. Não pense que é porque você não me ama, que você não é amado por Deus. Não, não, não. São compatíveis. Deus está trabalhando em você, porque Ele quer continuar trabalhando através de você. Presbítero Manuel. E aí, fechando como você falou, pastor, no próprio versículo disse: tende por motivo de alegria. Aprovação. Quando você vê que essa aprovação foi dada por Deus, né, e você está sendo provado, tende isso por motivo de alegria, porque você faz parte do reino. Não é motivo para murmurar, para fechar a cara, para se... Aprovação, lógico que provação é sempre provação. Vai doer, vai, né, dizer muitas vezes não, muitas vezes, né, aquelas coisas todas. Mas tende por motivo de alegria, porque você faz parte do reino. Justamente. Agora você vai entender já já onde é que está a justificativa para essa alegria. Como bem colocou o prefeito Manuel, mas lá na frente, mas bem colocou aí. Qual é a ordem de Tiago? Tende toda alegria, o passardes. Mas, olha, ótimo, seguro, olha só. Mas antes, vejam bem, falamos que as provações são compatíveis com a fé. Rotas de amadurecimento, Raquel, na fé cristã, Samuel. Segundo,
Volta para o texto aí. Elaine, pode falar. Volta para o texto aí, eu vou citar o texto e a Elaine fala. O texto de Tiago. É rápido, pastor, só em relação a esse primeiro ponto. O tende alegria. Então, nós temos que ter alegria quando passamos por provações. E tem o outro lado da questão no nosso pecado mesmo. Às vezes, nós nos colocamos como juízes. E quando a gente vê um irmão passando por provação, a gente associa não ao propósito de Deus, que está não só moldando o irmão, mas a gente tem como aprender e ser moldado através da aprovação do irmão, mas a gente já alega o pecado. O irmãozinho passa por muitas provações, é pecado. Né? O irmão está longe, o irmão está frio. Então a gente tem que ter o alerta disso, né? Então é muito fácil a gente apontar o dedo. Ah, tá vendo isso ali, ó? Tem alguma coisa errada, passa por muita luta. Mas às vezes é o propósito de Deus. Boa, né? Boa. Aí a gente imita os amigos de quem? Vocês sabem. Quando a gente faz isso, a gente imita os amiguinhos de Jó. O homem está lá, ó, um caco de telha. Aí chega um amigo, primeiro ele chega e fica em silêncio. Até aí tudo beleza, né? Alguém chegar e oferecer apoio apenas com a sua presença. Mas depois eles começam a teologizar. Agora, uma teologia não alicerçada na revelação, mas na especulação. Aí João Calvino, um dos pais da fé reformada, diz: onde Deus fala, onde a Escritura fala, falemos. Onde a Escritura se cala, eles deveriam continuar caladinhos. Não, começaram a especular as causas do sofrimento de Jó. Está lá. É isso mesmo, Elaine. Mônica, não se preocupe não, Mônica, o microfone você vai usar agora. Fique tranquila, é muito bom. Eu estou dando ênfase aqui porque, de fato, Mônica, recém-chegada na nossa igreja, já está num processo também de membresia. E como é bom ela pedindo a fala aí também. Não, eu só vou perguntar, uma dúvida. No caso, as provações também podem ser consideradas como castigo? Boa, vamos lá. E aí, provações nunca serão castigos, mas existem disciplinas de Deus. Aí é outro tópico. Disciplinas bíblicas, disciplinas divinas e bíblicas de Deus. Entendeu? Não tem nada a ver com provação. Tem provação, muito boa a sua pergunta, viu? Tem provação, tem tentação. Interessante que no original a palavra é a mesma, peirasmos. O que vai determinar o que é provação, o que é tentação é o contexto. E também origem e propósito, objetivo. Provação, origem Deus, objetivo, construir, amadurecer. Tentação, origem, diabo, objetivo, destruir. Disciplina, o crente pecou. Deus usa o meio ordinário para trazê-lo novamente. A disciplina ordinária da igreja. A disciplina eclesiástica ordinária. Aí o crente insiste, não. Aí Deus entra com disciplina eclesiástica. Aí você fez uma pergunta muito boa. E aí combina com a fala de Elaine. E aí, já vamos chegar no ponto que é a questão da sabedoria. Temos que pedir sabedoria a Deus para discernir o que é provação, tentação, e se o que a pessoa está passando é disciplina amorosa de Deus. Porque vai ter casos que é disciplina amorosa de Deus. Agora preste bem atenção, a disciplina amorosa de Deus, extraordinária e amorosa, ela tem causas muitas vezes muito facilmente tangíveis. Entendeu, Mônica? Aí quem está sofrendo, agora veja, quem está sofrendo é a única pessoa que deve entender isso. Exemplo, Israel. Leia o livro de Números, leia o livro de Juízes, melhor ainda Juízes. Aliás, leia não, relembremos. Nós encontramos ali no livro de Juízes uma relação entre juízo de Deus, arrependimento, restauração. Observa, desobediência, disciplina, restauração. Desobediência,
disciplina, restauração. Essa é a estrutura do livro de Juízes. O povo está em desobediência, aí Deus levanta um libertador. Olha, desobediência. Aí o povo se arrepende. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus. Aí Deus levanta um libertador. Restauração. Aí o povo agora está bem. Olha o que acontece na bonança? Baixa a guarda. Desobediência. Aí Deus levanta o inimigo e... Entendeu, Mônica? Isso também acontece. Acontece em nossas vidas. E como acontece, viu? Então, boa sua pergunta. Provação, tentação e disciplina. Boa. Muito boa. Contudo, independentemente das três, a fala de Elaine é muito prudente. Se é provação, ou se é tentação, ou se é disciplina, quem está do lado de cá observando isso, qual deve ser a atitude? Tenha misericórdia, Senhor. 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 Vai lá, mulher guerreira. Gerene? Antes de eu passar para ela, também lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz que em tudo dai graça, não é só na alegria para dar graça, em tudo. Isso. Então, tudo dai graça, nas provações. E depois vamos explicar essa questão do em tudo dai graça, que é muito importante. Mas vamos lá, guerreira. Agora cita o teu nome aí para alguns que não memoraram o teu nome ainda, vá. Vânia. Lembram de Vânia? Pronto, Mônica e Vânia. Vai lá, Vânia. Vânia já está no processo também já, né, Vânia? Já. Isso. Ela falando sobre castigo, né? Eu enxergo assim, provações, vamos analisar a situação e não murmurar. Eu passei uma situação, eu estava em casa e uma pessoa me ligou que estava com o carro no prego. E aí, não precisa vir não, que eu vou resolver. Mas eu fiquei preocupada. E eu falei no meu coração, Senhor, se ele ligar novamente, eu vou ter que ir. E com pouco instante, faltavam uns 40 quilômetros de Petrolina, essa pessoa foi e me ligou, que o carro novamente parou. 8h30 da noite, eu falei, Senhor, vai na frente aí. Me mandei, não sabia nem, manda a localização, que eu não sei rodar muito em Petrolina, e eu mando a localização que eu vou ter o encontro. Ao chegando lá, para socorrer uma pessoa, tinha um irmão de Senhor do Bonfim, que é onde eu morava, um caminhoneiro que, como é que chama? O negócio que marca o combustível. Bora lá, motoristas, ajude aí. É o pescador. Isso. Não, isso mesmo. Não tinha marcado certo e ele tinha andado 2 quilômetros até o posto, orando a Deus, pedindo que Deus preparasse alguém para que desse socorro a ele. Eu fui dar socorro a uma pessoa e no fim dei a 2. O que eu vejo, ele não murmurou, né? Passando pelaquela provação toda, mas aquele caminhoneiro não murmurou. Ele chegou ao posto, mas para ele retornar, ele precisava de um socorro, porque ele estava com o peso do combustível, para voltar até o caminhão a 2 quilômetros. E Vânia foi dar socorro a uma pessoa e deu a 2. Então eu vejo assim, provações, com certeza o cristão passa, mas o segredo é não murmurar. Da tua parte foi serviço, ministério, lembra? Agora você colocou aí um detalhe aí, eu não sei da parte de quem. Alguém que olhou para o marcador de combustível e viu que estava na reserva. O caminhoneiro, ele ficou sem combustível, ele falou que é pescador que chama, é? Cadê os motoristas? A boia. Ele falou que não estava marcando correto, aí ele ficou sem combustível, aí teve que andar 2 quilômetros até o posto, só que lá ele não tinha como retornar por causa do peso do combustível. E eu fui dar socorro a uma pessoa e acabei dando socorro às 2. Do teu passo foi ministério. Agora você veja como o assunto é gostoso. Eu não vou correr não tem problema não. Preste bem atenção. Olha como o assunto. Olha. Provação, tentação, disciplina. Mas ainda tem os braços de tudo isso. Não estou dizendo que foi isso. Agora imagina, eu entro no meu carro. 1 quilômetro depois eu olho a luzinha reserva. E os carros mais novos apitam, né? O que é que eu devo fazer, gente? Fazer o quê?
Então, observa, Vânia, tem situações difíceis na vida que não é provação de Deus. Não é tentação do diabo. Não é a disciplina do Senhor. Negligência. Falta de vigilância. Aí fica o alerta da resposta. É verdade, Vânia. Aí o cara que, rapaz, eu passei por uma provação. Eu estava saindo daqui para Bonfim, rapaz, e não é que na metade o carro faltou combustível. Eu digo, que foi, santo? Que provação. Mas me diz aí, como é que foi? Tu abasteceu aqui, mas rapaz, não é que eu esqueci. Provação não, irmãozinho. Aí é displicência. Aí é displicência. Olha como uma coisa precisa ser... Quem pediu antes do presbítero Clécio a fala? Não é o Clécio mesmo, não é? Agora é o presbítero Clécio. Vocês entenderam? A gente precisa tomar cuidado para não estar atribuindo a displicência minha. Outro exemplo. Opa, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Muita gente usa com provações isso aqui, ó. Entrou você se enquadrar aí, segura aí, viu, guerreiro? Se você se enquadrar, por favor, receba como de Deus. É de Deus, é Deus me ajudando, Deus me abençoando. Quem aqui tem como hobby carro? Eu tenho esse hobby, eu gosto de carro. Se eu pudesse, eu andava de Frontier, não pela Frontier, porque eu gosto de caminhonete, mas eu não posso, então eu ando no meu Logazinho. Se eu não tivesse o Logazinho, eu andaria no Fusquinha, maravilha, Deus seja louvado. Mas meu hobby. Gerente sabe disso, quando eu passo por uma Frontier, eu passo por uma SW4, quando eu passo por esses carros aí, eu digo, eita máquina, 4x4, tem gerente daqui para São Paulo, aí ela faz assim. Eu prefiro de avião. Coisa de casal, né, que a gente brinca. Só que aí eu estou naquele dia de hobby, começo a fantasiar demais, aí eu passo na Nissan, aí eu vejo a Frontier. Que massa, velho. E se você entrar, meu amigo, dependendo do seu jeitinho, dependendo do vendedor, ele vai te convencer. Ô, meu senhor, quantas prestações? Olha, o senhor dá o teu carro e 50 prestações de 4.500. Quer saber de uma coisa? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Manda brasa aí, guerreiro. Aí na primeira parcela, meu amiguinho, já foi. Aí o tal acaba chorando na igreja, dizendo o quê? Estou passando por uma... Não, meu irmãozinho, você está passando consequência de uma irresponsabilidade tua. Você devia ter continuado com o seu Logazinho, que já é um carrinho muito bom. Se Deus um dia te der, porque as bênçãos também são de Deus, amém. Mas Ele não te deu a condição para ter uma Nissan, uma Frontier. Então continua com o teu Logazinho. É verdade ou não é, gente? Então, Vânia, boa tua fala. Precisamos tomar cuidado para a gente não estar sofrendo consequências das nossas imprudências e chamar isso de provação. Contudo, Deus é tão perfeito que Ele usa isso para o nosso também amadurecimento. Ele deixa a consequência vir. Presbítero Clécio, homem muito amado. Como o senhor tem falado a questão dos braços, né? Um assunto que tem várias ramificações e termina que as contribuições terminam sendo importantes. Nesse exemplo que o senhor citou aí, no exemplo que a irmã Vânia citou também, entra a questão de que a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a gente muitas vezes, com nossas atitudes impensadas, irresponsáveis muitas vezes, está tentando a Deus e depois quer se queixar que estou sendo provado, estou no vale, estou no deserto, isso. Tal. Mas muitas vezes está tentando o Senhor. Está tentando o Senhor. Excelente, guerreiro. Então, muito cuidado. E por isso que é importante Bíblia para o povo, ensinamento, instrução. Nós vamos pegar falar assim é ruim, que eu não sei se quando vai ser, mas gente, é claro, acho que é fantástico sobre isso também, hein? Então, olha que legal. As nossas escolhas, então, justamente, precisamos tomar cuidado com isso. Ei, só para voltar aqui, que a hora também já passou, viu? Eu quero deixar com gostinho, não quero mais, tem mamãe, tem esposas aqui, que o marido não serve ao Senhor, tem que ter prudência em tudo. Mas observe, eu gosto de dirigir, eu gosto de viajar. Gosto mesmo, irmão, de pé. Ai, como é gostoso, e botar uma musicazinha boa, e você olhar o retão, é gostoso demais. Viajamos 6.000 quilômetros para Porto Velho, meu amigo. 6.000 quilômetros.
O único momento ruim foi quando eu olhei para minha baixinha, faltando 1.000 quilômetros, que ela olhou um caminhão na frente, ela já estava e ela começou a chorar. Eu digo, pronto. E ela começou a chorar, eu quis chorar também, agora é tarde. Então eu gosto, mas observe onde eu quero chegar. Aqui é quando eu encontro um colega meu dizendo, eu gastei 5 horas de Recife para Petrolina. Vieste em quanto? 170, 160. Sejamos sinceros, meu irmão, pode ser uma SW4, pode ser o que for. Já fugiu de todos os controles, ou não fugiu? Você vir em 170, 160, 170, meu irmão, pode ser um SW4, meu irmão. Um cachorrozinho entrou na frente e você tentou protegê-lo, já era, meu irmão. São 10 capotamentos, são 500 capotamentos. Aí, o cara diz, provação. Aí entrou um bicho na frente, ele tentou salvar o bichinho, capotamento, Deus preservou a vida. Rapaz, eu passei por uma provação terrível. Não, irmão. Você passou, foi por uma ação de misericórdia de Deus, mano. 170 quilômetros. Ah, pai, mas é um Hilux, meu irmãozinho. 170 quilômetros. É 170 quilômetros, meu amigo. Mas isso estou falando para mim, viu? Porque eu gosto. 170 não, mas 140 no pé. Eu tenho essas manias. Prudência. Queridos, ficamos apenas no campo ainda as provações são compatíveis com a fé. Vamos deixar para o próximo, tá bom? Porque tem muita coisa boa aí. Agora, teve um cidadão hoje aqui que ficou em silencioso e sempre que ele fala, ele traz pérolas. Quem foi que fez silencioso? Vocês notaram? Ele não pediu a fala hoje. Pergunta do lado. Então, esse crédito ele já tem para domingo. Ele sempre faz colocações boas. Tá certo. Queridos, coisa boa, não é? Deus seja louvado. Paulo. Paulo quer falar, gente. Vamos amá-lo. Ele levantou a mãozinha. Graças e paz. Levantou a mão, Carlos, não é? Não, é? O senhor falou agora, na última fala sua, sobre livramento, né? E quinta-feira eu viajei para Mossoró. A gente saiu daqui de 4 horas da manhã e faltando 10 quilômetros para chegar em Lagoa Grande, um carro que estava na frente, o cesto de uva caiu e o motorista, que era o dono da empresa, estava comigo. Ele não viu e bateu. Ele freou bruscamente e automaticamente no freio ele foi para o acostamento. E eu só escutei uma frenagem muito grande atrás. Era uma Hilux passando do lado. Eita! E graças a Deus, né, eu estou aqui. Né, e foi nesse horário. Fabiana disse que eu cheguei ontem, contei. E ela disse, eu depois seguimos viagem. E ela mandou uma mensagem, eu amo você. Né? E ela se sentiu incomodada quando eu saí na quinta-feira, né? E Salmo 16, se puder colocar, Venâncio, eu agradeço, Salmo 16, 1 a 5. E aquele momento eu refleti bastante, dirigindo, né? O impacto foi muito grande, a frente do carro, né? O paralama caiu, e o senhorzinho que estava na frente, a gente foi falar com ele foi falar com o dono lá do cesto de uva, e era um senhorzinho. Ele disse, olha, eu fui dormir ontem, meus filhos ficaram de amarrar e não amarrou direito, e caiu, e de fato a gente não via, e ele estava já em 140, né? E assim, foi um livramento do Senhor, pode ter certeza que foi, porque se a gente não colide com ele mais na frente, a gente leva uma juntada atrás numa Hilux. Bora para trás, guerreiro. E eu li Salmo 16, 1 a 5. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios
não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. E outras pronúncias fala: tu és a salvação do meu futuro. E foi um livramento de Deus. E ontem eu, contando isso a Fabiana e a Miguel jantando, cheguei, era 9 horas, e Miguel fez assim: papai, deixa esse emprego, eu não quero ficar sem pai. Verdade, Miguel. Não é fácil você ter isso de um filho, né? E isso serviu de reflexão. Essa noite toda, orando ao Senhor, e hoje de manhã, eu estava com vontade desse testemunho, e o tema hoje não tinha nada a ver. E no final o Senhor falou sobre essa questão de velocidade e tal. E eu achei pertinente. E louvado seja Deus na minha vida, na vida da minha família. Eu queria só contar esse testemunho de livramento. Amém. Deus seja louvado pelo livramento, meu irmão, porque acima de tudo isso que colocamos, provação, tentação, disciplina, somando com as nossas displicências, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã.